Amado Deus, abre o nosso coração, porque temos tanta coisa dentro, temos tanta coisa que priorizamos, tem tanta coisa na nossa mente que nos distrai. Senhor, que nessa noite, nesse tempo que temos para ouvir a Tua palavra, para apreciar a Tua mensagem, que não exista nada no caminho, nada que esteja competindo pela Tua atenção. Abre o nosso coração para a gente apreciar a beleza da Tua mensagem. Que oramos em nome de Jesus. Amém. Eu queria começar, para entender o livro dos Juízes um pouquinho melhor, falando sobre uma coisa que eu espero que todo mundo entenda, que seja bem claro, os filmes da Disney. Tem os típicos contos da Idade Média, que foram escritos pelos irmãos Grimm, por Chris Anderson, Rapunzel, João e Maria, Cinderela, Chapeuzinho Vermelho e por aí vai. Todos os filmes que vemos, as historinhas que contam para as crianças. E quem já teve talvez um pouquinho de curiosidade, o tempo livre, decidiu ler as histórias originais, vai encontrar que existe uma grande diferença entre a mensagem dessas histórias que foram escritas na Idade Média e hoje. Quando pensamos hoje nessas histórias, pensamos que são para ensinar nossas crianças a acreditar no amor, a ser honestas, a trabalhar, a ser felizes. Você pensa que é isso. Mas esses contos, nessa época, quem puder ler, são extremamente sanguinários, explícitos. É uma coisa um pouquinho mais pesada, coisa que não daria talvez para apresentar num filme. Porque o propósito, o objetivo dessas histórias, não era dar uma melhor autoestima para a criança, não era divertir. Era você assustar elas, para que elas se comportassem e, se Deus permitir, que elas conseguissem viver após os 30 anos, porque isso não acontecia nessa época. As pessoas tinham que ser assustadas e falar, se você vai para a floresta, você vai morrer. Tem bruxas, tem lobo, tudo quer matar você. Fica perto de casa. Você estava tentando assustar as suas crianças para elas sobreviver. Esse era o objetivo. E, similarmente, o Antigo Testamento tem algumas histórias que a gente não gosta muito de pregar, não gosta muito de ler. Tem alguns livros aí, principalmente no Antigo Testamento, primeiro a gente Gênesis, Êxodo, e depois a gente pula para 1 Samuel, a gente deixa muitas histórias no meio, porque são um pouco sanguinárias, são um pouquinho depressivas. Tem coisa que não dá para falar para uma criança de 5 anos, hoje, mas estão na Bíblia por um motivo. E nessa ideia, utilizando aí um pouquinho a ideia que eu utilizei da filmes da Disney, quando a gente lê essas histórias, como por exemplo vai ser no caso de hoje, da história de Sansão, a gente tenta adaptar, fazer ela um pouquinho politicamente correta. E depois o que acontece é que, depois que a gente adapta a mensagem original do texto, o propósito se perde. Se eu perguntar para vocês, de que se trata a vida de Sansão, eu acredito que ninguém vai falar que se trata sobre cortar o cabelo ou não. Mas agora um pouquinho fora da piada, de que se trata? É sobre a força? É sobre a fé? É sobre matar pessoas? Sobre filisteu? De que se trata? É difícil apontar perfeitamente, porque é uma coisa que a gente não prega muito, não escuta muito, é um pouco abstrato, parece uma coisa medieval, sanguinária lá atrás do tempo. E quando lemos, por que está na Bíblia? Porque está na Bíblia para você. O que você tem que aprender com essa vida? Isso que eu queria ensinar para você, que eu queria poder compartilhar. Então, antes de ler o texto, vamos começar a fazer um resumo de toda a vida de Sansão. Vai começar no capítulo 13, de forma de quase de um prólogo. Estão os pais, ele recebe um anjo, e esse anjo vai falar de uma maneira muito simples. Deus preparou alguma coisa muito grande para seu filho,
E um tema um pouco repetido nessa época era a mãe era estéril. Então, normalmente já começa a ver, alguma coisa grande vai acontecer. Vai acontecer um milagre para depois algo fantástico. Uma boa introdução. Mas Sansão vai ter que ter algumas coisas antes de poder fazer essas coisas grandes para Deus. O quê? Ele vai ser um nazireu, que significa não vai beber vinho, álcool, não vai tocar em coisa impura e não vai cortar o cabelo. Então não tem muito tempo, porque tem muita beleza porque eu quero discutir, mas esse é o prólogo. Ele vai ser um nazireu e Deus preparou coisas muito grandes por meio dele. Depois, no capítulo 14, a gente tem que entra a introdução, que Sansão entra como um personagem na história. E tem muitos pequenos pedaços que eu vou ter que pular um pouquinho, porque é muito complicado. E tentar explicar tudo da vida meia bagunçada, caótica dele, então não vai sair de hoje antes da meia-noite. Então, acredito que é para o bem de todos a gente resumir um pouquinho. Então, a história começa sempre assim. Sansão, semelhantemente a muitos israelitas, se apaixona por uma pessoa não israelita, pelos inimigos de Israel, por uma filisteia. Aí ele vai e decide falar com o pai, provavelmente para ele falar, pai, você vai ter que pagar o dote de tal pessoa que eu me apaixonei e ela é a mulher para mim. O pai, tendo ainda um pouquinho de senso sobre o que Deus quer, ele fala, meu filho, não dá. Ela é filisteia. Tem todo um povo cheio de mulheres aqui, toda sua família, toda a sua tribo, todo o seu povo. Não tem ninguém que você queira. E Sansão, de uma forma muito infantil, fala não. O pai dá o braço a torcer, faz o casamento, tem uma parte da história aí que eu vou pular, mas, final da história, Sansão se casa com essa mulher filisteia. Aí já começa muito ruim. O que acontece depois? Uma semana, dentro desse casamento, uma semana, ele decide que não quer estar mais casado, está com raiva, separa da mulher, pega a mulher, leva para a casa do pai e vai embora. Esse é um casamento de Sansão, uma semana. Passa 2, 3 dias depois disso, e Sansão, se não há melhor do que fazer, volta para a casa do sogro, do pior casamento de todo o tempo, e decide, onde está minha mulher? O sogro olha para ele e fala, eu pensei que você odiava ele, eu di em casamento para outra pessoa porque ela tinha sido humilhada. Sansão, achando que o sogro foi ilógico, que agiu com má vontade contra ele. Eu não vejo isso, mas isso foi o que estava na cabeça de Sansão. Ele decide, e aí tem uma história um pouquinho mais conhecida por alguns talvez, que ele pega 300 raposas, amarra a cauda delas, coloca uma tocha. Estou vendo algumas caras que não tinham ouvido essa história com Sansão fez o que tal. Deixa eu repetir. Sansão, quando estava com raiva do sogro, não foi que a sangue subiu a cabeça, não. Ele se deu tempo de caçar e pegar 300 raposas vivas. Não faço ideia como você faz isso, quanto tempo, quanto esforço, mas foram 300 animais vivos. Pegou elas de casal, amarrou a cauda delas, colocou uma tocha e soltou nas cidades, na ceifa dos filisteus para fazer uma morte geral aí filisteu. Quando eu li isso na história, quando eu lia isso como criança, eu não sabia o que pensar na minha cabeça. Por que está essa história aí na Bíblia? É para a gente fazer isso? Eu espero que não. Mas por quê? E aí que começa a perceber que Sansão não é o herói da nossa história. Sansão não é o exemplo a seguir. Sansão é de fato antíteses. É tudo que você não tem que fazer como um cristão. Você não tem que fazer. Olha para Sansão, se ele fez, não faz. É simples. Então,
com essa historinha desse quase pseudo-psicopata, Sansão, pegando todos os animais, torturando. Aí começa o capítulo 16. E esse capítulo começa com Sansão num prostíbulo, onde os filisteus rodeiam a cidade de Gaza para tentar matar ele. E Sansão, nessa história que não seria... Eu não vejo como colocar isso como uma historinha bíblica, a massacre do prostíbulo em Gaza. Mas está aí. Esse é o nosso herói. Aí ele consegue matar todos os filisteus novamente, fugindo do prostíbulo, que fica bem claro. E aí, no próximo versículo, capítulo 16, versículo 4, começa a mais conhecida história de Sansão e Dalila. Outra mulher que troca favores por dinheiro. Então a gente já começa a ver que os temas se começam a repetir. Não tem como você tentar falar alguma coisa boa dele. Começou ruim, foi piorando e está nesse ponto. Aí quando está no capítulo 16, a gente conhece a história com Dalila, ele é enganado. Eu não sei como chamar isso de enganado, porque ele quis ser enganado, não tem outra forma de falar. Aí, é pego pelos filisteus, já a sorte dele acabou, é pego, é torturado, arrancam os olhos dele e mantém ele preso como um troféu de guerra para eles rirem e continuar torturando ele. E esse é o capítulo 16. E agora a gente vai ler sobre a morte de Sansão. Quem sabe se nessa morte de Sansão a gente não encontra talvez um paralelo com o ladrão da cruz, a redenção de Sansão. Não fez nada que presta na vida, mas talvez na morte dele a gente encontre um pouquinho de fé, encontre algo diferente na morte de Sansão. E esse é o texto de hoje, vai ser Juízes capítulo 16, do verso 23 até o final do capítulo. Então, os príncipes dos filisteus se juntaram para oferecer grande sacrifício a seu Deus Dagom e para se alegrarem. E diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam a seu Deus, porque diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo e o que destruía a nossa terra e que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram, mandai vir Sansão para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando o fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço, que o tinha pela mão, deixa-me, para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor, Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez. Ó Deus, para que me vingue dos filisteus ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio em que se sustinha a casa e fez força sobre elas com a mão direita em uma e com a esquerda na outra. E disse, morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes, e sobre todo o povo que nele estava. E foram mais o que matou na sua morte, do que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai tomaram-no. Subiram com ele e o sepultaram entre Sorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. É interessante como temos na vida de Sansão tantos detalhes dos pecados, tantos detalhes dos fracassos, tantos detalhes da morte dele. Isso tem algum motivo, a gente tem que manter isso um pouquinho aqui atrás da orelha, sempre lembrando, por que a Bíblia está sendo tão explícita com todos os detalhes, sobre todos os fracassos. Sansão aparece uma lista, depois em Hebreus, sobre comparando ele com Abraão, com Moisés,
Mas eu espero que com todo o tempo que eu comecei esse sermão, que vocês ao menos sintam que Sansão não merece estar junto a Abraão. Abraão a gente sabe que ele pecou, que faltou a fé. Mas ao final Abraão, ele teve fé suficiente, muito mais do que eu, de sacrificar o filho. Eu não vejo essa fé em Sansão. Se a gente vê Moisés, é verdade, Moisés perdeu a paciência, perdeu a fé por um momento, porque estava cansado demais com o povo de Israel. Mas antes disso, tiveram quase 40 anos de sofrimento, em que Moisés guiou Israel. E às vezes quando ele estava guiando, ele estava lutando até contra a própria família, Arão e Miriam, que estavam para ajudar, e eles estavam atrapalhando. E Moisés ainda lutou para levar Israel na frente. Eu não vejo nada disso em Sansão. Como é possível que no capítulo de Hebreus, que fala sobre os heróis da fé, a gente sabe, inclusive, sobre o fracasso, sobre a depravação, sobre toda a tristeza que trouxe Davi e Betseba. Mas Sansão fez isso mais de uma vez, mais de 2 vezes. Mas eu não vejo o coração de Davi em Sansão. Então a pergunta fica, por quê? Deus, através do autor de Hebreus, falou, eu vejo em Sansão, que a gente leu com calma todos os capítulos, não tem nada que a gente possa utilizar para redimir a vida dele. Não tem nada de bom. E o escritor de Hebreus fala, ele tem a mesma fé que os profetas, ele tem a mesma fé que Abraão, que Davi, que Moisés. Eu não vejo isso me dava uma raiva no interior. Tem que ter algum motivo, tem alguma coisa que eu não estou lendo, tem alguma coisa que eu não estou sendo capaz de ver. Mas, se a gente for para o último verso do livro dos Juízes, só um par de páginas na frente, capítulo 21, verso 25, aí vamos ter a dica de por que foi escrito o livro dos Juízes, qual era o propósito do livro dos Juízes e, dentro desse propósito, encaixa a vida de Sansão. Esse livro foi escrito porque, segundo Samuel fala, naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. O livro dos Juízes foi escrito com a mensagem simples. Quando não tem um rei, todo mundo faz o que bem acha, tudo dá errado, não faça isso. Vocês precisam de um líder, de um rei. É assim que termina o livro. Quando não tem rei, o que acontece no livro de Juízes vai acontecer de novo, e de novo, e de novo. Vocês precisam de um rei. E aí, qual é o primeiro rei? O rei Saul. A coisa não dá muito certo. Então, se a gente, juntando essas peças, esse quebra-cabeça, a gente começa a perceber que, se a gente fica longe do plano de Deus, as coisas ficam horríveis. Mas quando a gente tem um líder como Sansão, tem um líder como Saul, as coisas dão só um pouquinho melhor. Mas as coisas não se resolvem. Mesmo tendo o rei Salomão, a coisa melhorava durante um tempo, mas o pecado volta. E aí que a gente descobre que esse texto da Bíblia nos quer mostrar o poder devastador do pecado, as consequências que tem. Do mesmo jeito que eu falei no início de você assustar uma criança e falar, se você vai para a floresta, nada de bom vai acontecer. O preço é alto demais, não se brinca com isso. E essa é a mensagem que temos que ter no livro dos Juízes. Você pensar que hoje à noite eu não vou para a igreja, talvez não aconteça nada. Mas o preço de estar longe de Deus é alto demais. O preço de você abrir mão para a tentação vai destruir casamentos. A tentação sempre começa pequena. E a gente vê no livro dos Juízes como Deus pode utilizar pessoas pecadoras como eu, como você. Mas isso não significa que sua vida não pode ser completamente destruída no processo. O preço de você subestimar o pecado é alto demais. E também nesse aspecto, não porque você está fazendo a vontade de Deus,
não porque o que Deus queria que tivesse um líder em Israel, não porque aconteça isso, as coisas vão resolver. Não porque Deus falou para você evangelizar, para você compartilhar uma mensagem, para você fazer o certo, não significa que as circunstâncias vão ser boas também. Mesmo quando as coisas acontecem mais ou menos como Deus quer, o problema não é resolvido. E eu quero relembrar, eu conversei com muitas pessoas quando estava preparando esse texto, que essa é a nossa realidade. A gente não acredita, a gente pensa que nós somos diferentes. Mas se vocês lembram um pouquinho no passado, quantas pessoas não pensaram que o país ia mudar quando a oposição assumiu o poder, com o Lula, que o país ia mudar completamente? Quantas pessoas não pensaram, só um par de anos atrás, que o país ia mudar completamente com a Operação Lava Jato? Eu sei que viram as duas coisas e o país não mudou tanto assim. Independente dessa oposição, você tem sonhos que você acredita que vão mudar a realidade, que vão fazer toda a diferença. Mas ao final, parece que, como o livro de Juízes, é um ciclo. As coisas se repetem uma outra vez. Eu pensei, como adolescente, tímido, que uma vez que eu arranjasse uma namorada, que tudo ia dar certo na minha vida. Depois eu pensei, uma vez que eu me graduasse, tudo só ia se resolver. Uma vez que eu arrumasse o primeiro emprego, agora as coisas vão dar certo. E eu continuo fazendo essa lista, e é tipo, hoje as coisas não dão certo, porque tem essa pedra no caminho, porque tem essa coisa, essa expectativa, esse sonho. Mas quando eu conseguir isso, tudo vai ser resolvido. A mensagem do livro de Juízes é uma mensagem até um pouco depressiva, é uma mensagem que está falando para você, acorda, coloca o pé no chão. A vida é muito mais do que isso. A vida é muito mais difícil do que isso. O pecado, desde o jardim, destruiu esse mundo. E as coisas nunca vão ser como você quer. Não adianta você orar, não vão ser assim. Porque esse não é o plano de Deus. E mesmo se você fizer tudo o que Deus quiser, as coisas não vão ser resolvidas assim. Deixa de olhar para o mundo, deixa de olhar para líderes, deixa de olhar para os seus próprios sonhos. Tem alguma coisa a mais. E aí, o livro de Juízes nos mostra que tão terrível é a nossa realidade, a nossa sociedade, a nossa vida. Pelo livro de Hebreus, o autor leu o livro de Juízes e falou, eu vi em Sansão uma pessoa de fé. No capítulo 11, do verso 32 até o final, a gente está falando sobre um monte dos heróis da fé, sobre Moisés, Abraão. E o autor disse, e quem mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que é a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas e fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, a fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra. Puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio. Mortos a fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Aqui se ressalta a fé, a coragem, as vitórias de pessoas de que o mundo não era digno. É uma frase bonitinha de repetir. E tem uma coisa quando eu leio esse texto que me lembra todas essas vitórias. Se vocês vão para qualquer livraria, você vai encontrar aquelas famosas biografias de pessoas, ou livros dos mártires, por exemplo, apóstolos dos pés sangrentos, alguns nomes que vêm para a cabeça. E
eu conheço algumas pessoas que gostam de ler esses livros, que esses livros empolgam, dão fé, dão coragem. Porque ele vem para essa pessoa e fala, se João conseguiu, quem sabe eu consigo. Só que o problema é que minha autoestima não está nesse ponto. Eu vejo essas histórias e eu desisto de ler o livro, eu até paro de ler a Bíblia porque falo, como esse cara conseguiu? Eu vejo, e depois eu vejo a minha vida e é como, a distância é tão grande. Eu vejo os meus fracassos. Eu vejo todas as vezes que o pastor falou, agora, assuma um compromisso com Deus. E eu ia na frente, eu orava, eu chorava. E esse compromisso de orar todo dia durava 2 semanas no máximo. Às vezes não chegava nem à noite do próximo dia. Em acampamento eu fazia um novo compromisso com Deus. Chegava na semana. A única coisa que eu lembrava do acampamento era o futebol, a brincadeira. Me perguntassem, o que foi que o pastor pregou nesse acampamento? Eu mal ia lembrar. Teve tantas vezes que eu tentei ser melhor. Eu não consegui. Tantas vezes que eu falei, eu vou ler a Bíblia em 1 ano, eu vou ler a Bíblia todo dia. E talvez não seja o melhor falar isso como um pastor, mas eu não fiz esse compromisso, eu não levei a cabo. Muitas vezes. Como quando eu olho os homens de fé, eu nunca vou ser José no Egito. Eu não tenho coro para resistir todo esse sofrimento e falar, Deus quis, glória a Deus. Eu não fui feito do mesmo material disso. Eu vejo para Abraão matar o filho. Não é comigo não. Aí eu olho para Davi, não, também não sou eu. Aí vou talvez para o Novo Testamento, vejo todo apóstolo. O que mais lembra é Tomé ou Judas. E um pouco depressivo porque eu vejo a Bíblia. E se for honesto comigo, eu sou mais Saul do que Davi. Eu sou mais os 10 espias que falam, esses caras são muito grandes. Eu não sou Caleb. Eu não tenho a fé dessas pessoas da Bíblia. E aí dá vontade de chorar. Eu vejo essa pessoa fazendo tudo isso. E não importa quantos compromissos, não importa teu esforço, tantos anos, estratégias, esforço, acampamentos, vigias, não adianta. Eu não sou essas pessoas. Mas o autor de Hebreus, quando coloca esses nomes, principalmente no final, Gideão, Baroque, Sansão, Jefté, ele está pegando personagens que para as pessoas que leem a Bíblia com atenção, fala, não são muitos cristãos. É como se na lista dos heróis de fé de Hebreus 11, ele colocasse, e como esquecer do ladrão da cruz? Se ele colocasse isso, eu ficaria feliz. Tipo, eu sou parecido com ele, mas eu não sou nem Sansão. Mas o autor de Hebreus, quando coloca todos os nomes de pessoas frustradas, de pessoas fracassadas, de pessoas que não são heróis de fé e coloca eles junto, fica a pergunta na nossa cabeça. Se ele consegue comparar Sansão com Abraão, talvez é possível. Se existe lógica nisso, talvez exista lógica de que Deus pense que entre Paulo e Gustavo, talvez tenha algo semelhante. Eu não falaria nunca uma heresia dessa. Mas Deus fala. Deus acredita nisso. Ele fala, talvez, entre você, com todos os seus fracassos, talvez você seja um pouquinho parecido com Sansão. E Deus viu a fé. Mesmo a fé que o escritor do livro dos Juízes não viu, Deus vê essa fé. Apesar que o livro dos Juízes só detalha os fracassos e a morte de Sansão, a morte dele não foi redentiva, não foi uma mudança de coração. O único que ele queria era se vingar daqueles que arrancaram os olhos dele. Esse era o objetivo dele. Se eu morrer com eles, ainda bem, porque eu não quero mais viver. Me mata com eles porque arrancaram meus olhos. Essa não é a oração que nenhum cristão deveria fazer, mas está na Bíblia. A beleza, quando a gente compara
os textos de Hebreus e Juízes é que são dois Sansão. São completamente diferentes. E se existe isso, eu posso ver, semelhantemente que como Paulo fala, que quando eu olho o meu coração, existem duas pessoas. A pessoa que no domingo quer fazer algo melhor e a pessoa que durante a semana fracassa e fracassa. Que existe a pessoa que quer amar mais a Deus, mas que na semana esquece de Deus. Mas Deus ama ele do mesmo jeito. E se isso não faz arrepiar você que com todos os seus fracassos, Deus vê a fé que você não vê, a fé que os historiadores não veem, a fé que os próprios escritores da Bíblia não conseguiram ver. Se Deus conseguir ver essa fé, tem que existir um pouco de esperança no seu coração. Tem que existir algo que mude no seu coração. Mas ainda mais belo ainda do que falar que existe esses dois Sansão que a Bíblia fala, que Deus viu como pessoas de fé. Ele fala no verso 39 do capítulo de Hebreus: ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da sua promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Está um pouquinho estranha a forma de falar, mas eu quero voltar ao verso 40. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Que Deus proveu alguém melhor do que o Gustavo, proveu alguém melhor do que você, alguém melhor do que Sansão, alguém melhor do que Abraão, alguém melhor do que Moisés. E com isso, a gente se abre à Bíblia, porque a gente sabe que a resposta é Cristo. É óbvio, a gente escuta isso, a gente está uma igreja, a gente sabe que essa é a resposta. Mas pensando que a vida de Sansão, como está escrito no texto, foi apontar para o amor de Deus através da cruz, agora a gente vai voltar para o mesmo texto que a gente viu de Juízes, e a gente vai ver como Jesus está nesse texto, como Cristo está em todos os detalhes da morte de Sansão. Isso tem que encher o seu coração de fé. Juízes, versículo 16. A gente vai ver como a morte de Sansão, com todos os seus pecados, foi considerada com fé porque apontaram para Cristo. Vamos começar aqui. Verso 28. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor, Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez. Primeira coisa que tem que saltar a ideia é: essa é a primeira oração que se encontra na vida de Sansão. Nos outros 3 capítulos não existe nenhuma oração. Essa é a primeira vez que Sansão vai e fala: Deus, lembra-te de mim, porque na minha vida eu vivi te ignorando. Deus, lembra-te de mim. Se isso não faz um eco para Cristo na cruz que falou, Deus. E aí ele fica esse momento. Porque ele se sente, Cristo que viveu uma vida perfeita, em obediência ao Pai. Ele fala: Deus, por que me abandonaste? Enquanto Sansão abandonou Deus a vida inteira. E ao parecer, Deus escutou a oração. Deus lembrou dele. Mas para ele lembrar dele, ele teve que ignorar a perfeita obediência de Cristo. Então continua, ele fala: dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Enquanto Sansão queria se vingar, Jesus, na cruz, sendo cuspido, orou ao Pai falando: não conta esse pecado para eles. Deus, nesse momento, ele fala: perdoa porque não sabem o que fazem. Olha o contraste. O melhor que a gente pode na nossa vida é ser Sansão. Mas o contraste completo de Cristo. E o texto continua: abraçou-se, pois, as colunas. Aí tem uma alusão, porque se a gente ver, eu não sei como você pode abraçar 2 colunas, mas o texto é muito claro em falar que ele segurou nas colunas, se apoiou nelas, abriu a mão esquerda num, abriu a mão direita na outra,
e fez força. Agora, se essa imagem fazendo 2 forças na coluna não lembra uma cruz para você, eu não sei mais o que eu posso fazer. Todo esse texto está cheio da cruz. E diz mais, morra eu com os filisteus. E Cristo fala, eu vou morrer para que as pessoas que são os inimigos de Deus sejam perdoados. Não somente para que sejam perdoados, mas eu vou morrer no lugar deles. O contraste entre o melhor que você pode fazer na sua vida com todo o seu esforço e que Cristo conseguiu, está nesse texto. O texto termina falando que com tudo que ele conseguiu fazer, que Sansão matou mais filisteus, inimigos de Deus, na morte que na vida, é o mesmo jeito. Cristo conseguiu tudo mais na cruz do que em todos os milagres juntos, porque ao final do dia as pessoas que ele alimentou voltaram a passar fome. Lázaro voltou a morrer. As pessoas que foram curadas, talvez não tiveram a mesma enfermidade, mas morreram. E na cruz existiu a ressurreição para todos nós. Uma ressurreição eterna, enquanto Sansão, no máximo que ele fez foi julgar Israel durante 20 anos. É assim que termina o texto. O máximo que fez Sansão, 20 anos. Deus proveu algo infinitamente melhor. E por que isso tem que mudar sua vida? Porque, casado, eu tenho pânico de pensar como eu vou ser capaz de cuidar da vida espiritual dos meus filhos se eu mal dou conta de cuidar da minha. Como eu vou ser o exemplo deles? Eu não sei se eu quero ter filhos com essa responsabilidade. Eu fico pensando em que a Bíblia fala que a gente é luz, é sal, que a gente tem que refletir a glória de Cristo para os outros. E olhou para a minha vida como, eu não sou essa pessoa, o que eu faço? Qual a minha responsabilidade? Como eu vou ser capaz de ensinar, de pregar, de evangelizar, até de educar os filhos em casa? Principalmente porque eu vejo pessoas que eu admiro, tão mais sábias do que eu, com tanto mais amor do que eu. E às vezes, os melhores pais não têm os melhores filhos. Se os melhores pais não deram conta, eu não sei se eu vou dar conta. Eu entro em pânico. Mas esse texto, a beleza dele, é que não se trata sobre os fracassos de Sansão. Glória a Deus, porque todos os fracassos que eu tive, não importa. Também não se trata dos sucessos de Sansão, nem os sucessos de Davi. Também não se trata disso. A Bíblia compara Abraão, Davi, Samuel, Sansão, porque falando que o melhor que eles fizeram não foram os milagres, não foi a fé, não foi nem o louvor. O melhor que eles fizeram foi que a vida deles apontava para Cristo. Então, eu acredito que, independente de quais são suas habilidades como pai, se você pode ensinar a seus filhos de que você é um pai frustrado às vezes, mas que você ama a Deus mais do que seu próprio filho, existe esperança. Quanto a gente tenta, quantas horas, quanta dedicação a gente não fala sobre que no futuro a gente vai dar educação para nosso filho, que isso é mais importante, porque faz 50 anos a educação não era fácil, não era todo mundo que tinha isso. Se a gente perguntasse para meu pai, provavelmente uma das coisas que ele tivesse mais orgulho, eu falaria, eu dei a educação a meus 3 filhos, coisa que eu nunca tive. Isso foi o melhor que eu podia fazer para eles. Ele ralou a vida inteira para poder dar tudo o que ele não tinha para os seus filhos. E a gente vê isso como algo tão nobre. Mas eu preferiria que meus filhos fossem como o ladrão da cruz, e eles soubessem que existe um Deus, e eles dessem essa alma para Deus, e que eles fossem reis, príncipes, que eles tivessem toda a educação, toda a saúde. E aí isso me dá um pouco de esperança, porque às vezes eu não sei se eu vou poder prover no futuro, nem para meu próprio casamento, imagina mais com filhos. Eu não sei se eu posso controlar o meu futuro, se eu posso controlar minhas ações. Eu não sei se eu posso até ensinar o suficiente para outras pessoas. Mas
eu posso mostrar que eu amo Deus. E se eles entenderem isso ou não, não cabe a mim, cabe ao Espírito Santo. A história de Sansão, eu quero que você termine com isso. Igual que todos os personagens da Bíblia, que qualquer pessoa que você conhece, não uma lista na qual a gente vai pensar se essa pessoa teve mais fé ou se essa pessoa pecou mais. Não se trata sobre o que essa pessoa conseguiu conquistar na vida. Não se trata sobre as promessas que quebrou. Não se trata nem quantos casamentos foram destruídos por causa do pecado sexual. Não se trata de nada disso na sua vida. Só tem uma coisa que importa. Se você tem fé, e se você tiver um pouquinho de fé, como um grão de mostarda, não é que você vai fazer milagres. É que Deus já considera como você um herói da fé. Já considera que sua vida aponta para outro, para Cristo. E não tem mais nada que você possa fazer. Temos que encontrar paz em que a nossa vida cristã não depende mais da gente. E isso tem que tirar qualquer forma de legalismo, qualquer forma de esforço próprio e fazer com que a gente confie e descanse em Cristo, porque não se trata mais de você, se trata somente de Cristo. Amém?